Olá pessoal, aqui com vocês, professor Ito Miranda. Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula da disciplina de Química Geral 2. Na aula de hoje, nós vamos abordar um conteúdo bastante importante do cotidiano da Química, que é o assunto de soluções. O assunto dessa aula vai ser dividido em duas aulas. Na primeira parte, nós vamos ver os seguintes conteúdos. Algumas definições importantes no contexto das soluções, os tipos de soluções, a definição do coeficiente de solubilidade e os efeitos dos fatores que influenciam a solubilidade. Inicialmente, antes de falar em soluções, é importante nós falarmos das dispersões, pois soluções está dentro do assunto de dispersões. E o que seriam dispersões? Dispersões nada mais é do que sistemas nos quais uma substância que está disseminada, está fragmentada em outra substância. Essa substância fragmentada é uma substância que está presente em menor quantidade, que nós chamamos de fase dispersa. E a outra substância que está em maior quantidade é a fase dispersante. Aqui nós temos três exemplos de dispersões. Uma solução de água mais álcool, uma solução de água mais gasolina e uma dispersão de água mais areia. Aqui nós temos uma solução perfeitamente homogênea, devido à natureza das duas substâncias por serem polares, elas se misturam facilmente. Já a água e a gasolina, por ser uma mistura de hidrocarbonetos, que por sua vez são substâncias apolares, e água polar, elas não se misturam. Daí, nós vamos ter o quê? Uma solução, uma mistura heterogênea. E aqui uma dispersão, na qual a areia está dispersa na água. É importante enfatizar que toda mistura é uma dispersão. Daí, soluções de misturas homogêneas e misturas heterogêneas são dispersões. Uma mistura de água mais gasolina, água mais álcool, água mais areia, todas essas são dispersões. Aqui nós temos uma mistura bifásica, água mais areia, e aqui nós temos a mistura trifásica, na qual a substância menos densa, que é o óleo, vai ficar na parte de cima, a outra substância mais densa que o óleo e menos densa que a areia vai ficar na parte do meio, que é a água mais o sal, e a areia vai ficar como corpo de fundo, formando um sistema heterogêneo trifásico. Então, as dispersões elas são classificadas de acordo com o tamanho das partículas dispersas na solução dispersante. Daí, nós temos as soluções, na qual o diâmetro médio de partícula é menor que 1 nanômetro. Nós temos as soluções coloidais ou os colóides, na qual o tamanho de partícula está entre 1 e 1000 nanômetros. E as suspensões, que são, no caso, seria a solução de areia e água, por exemplo, na qual o tamanho médio de partícula é maior do que 1000 nanômetros. É importante enfatizar que a maioria, todas as soluções, elas são homogêneas. Por quê? Devido ao tamanho de partícula ser 1 nanômetro, é impossível ver esse tamanho de partícula a olho nu. Então, aqui para nós, para o nosso conteúdo, o que nos interessa inicialmente são as soluções, que são o quê? Que são as dispersões formadas por partículas que têm diâmetro menor do que 1 nanômetro. Então, o que seria uma solução? Solução nada mais é do que uma mistura homogênea formada por duas ou mais substâncias. É importante enfatizar que na solução nós temos pelo menos duas substâncias. A primeira substância é o solvente, que é o componente majoritário da solução. E, em geral, quando o solvente é a água, nós vamos ter a caracterização de uma solução aquosa. E o soluto é a outra substância, que é a substância dispersa, é o componente que se apresenta em menor quantidade. É uma substância que está dispersa, dissolvida ou diluída
do solvente. Então, nós temos 3 tipos de soluções que se caracterizam pela aparência da solução. Nesse contexto, nós temos soluções sólidas, soluções líquidas e gasosas. No caso das soluções líquidas, por exemplo, quando eu posso ter um sólido, no caso, um soluto dissolvido em um líquido. No caso da solução de cloreto de sódio, solução aquosa de NaCl em água. Nós podemos ter também um líquido, um soluto, disperso em um solvente, álcool em água, e também podemos ter também uma substância em estado gasoso, no caso, o CO2 dissolvido em um solvente líquido, certo? Que é o CO2 dissolvido em água, por exemplo. No contexto das soluções líquidas, gostaria de enfatizar aqui o processo de dissolução do cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, certo? Nesse processo de solução, há a formação de uma solução homogênea, certo? Devido à elevada interação entre o soluto e o solvente. Esse processo de alta interação promove uma perfeita solvatação dos íons do soluto pelo solvente da água. Aqui nós temos a célula unitária do cloreto de sódio. As esferas em verde representam os íons cloreto e as esferas em violeta representam os cátions de sódio. Aqui a molécula de água. Aqui na cor branca são os átomos de hidrogênio, na cor vermelha o átomo de oxigênio. Então, por que há essa perfeita dissolução do sal de cozinha? Os átomos de oxigênio, por ter uma carga parcialmente negativa, vão atrair os íons positivos do sal. No caso, eles vão estar orientados para o cátion, que é o íon sódio. Por sua vez, a parte parcialmente positiva, que são os átomos de hidrogênio, vão estar orientados para os íons cloretos do cloreto de sódio. Esse processo vai fazer com que a molécula seja perfeitamente dissolvida, a molécula não, a solução, o sal iônico seja perfeitamente dissolvido no solvente. Para introduzir a definição de coeficiente de solubilidade, vamos tomar como exemplo a dissolução do NaCl. No caso, qual seria a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida no solvente? Essa resposta ela é baseada no coeficiente de solubilidade, que é definido da seguinte maneira. O coeficiente de solubilidade é uma grandeza que determina a máxima quantidade de um soluto. Em geral, essa quantidade é dada em gramas, que pode ser dissolvida em uma dada quantidade de solvente, que pode ser baseado em gramas ou em volume. No caso, 100 gramas ou 100 ml. Como exemplos aqui, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, numa temperatura de 20 graus Celsius, é 36 gramas em 100 ml de água ou 100 gramas de água. O que significa? Que em 100 ml de água é possível dissolver até 36 gramas de NaCl. Por sua vez, o cloreto de amônio, que é o NH4Cl, nessa mesma temperatura de 20 graus Celsius, é possível dissolver um pouquinho mais, 37,2 gramas em 100 ml de água. Baseado no coeficiente de solubilidade, nós podemos classificar as soluções em 3 tipos. Soluções insaturada, soluções saturada e supersaturada. Então, vamos supor que colocamos 20 gramas de NaCl em 100 ml de água. Então, como o coeficiente de solubilidade é 36 gramas em 100 ml, significa o quê? Que essas 20 gramas vão estar totalmente dissolvidas, certo? E, além disso, a quantidade de sal presente é menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, nós temos o quê? Uma solução insaturada.
Se tivermos a mesma quantidade de sal idêntica ao coeficiente de solubilidade, nós vamos ter o quê? Uma solução saturada. O que é uma solução saturada? Significa o quê? Que eu tenho uma máxima quantidade de sal que pode ser dissolvida naquele volume, naquela temperatura. Se colocarmos um pouquinho mais de sal, por exemplo, 40 gramas de NaCl, 36 gramas vão ser totalmente dissolvidas aqui, devido ao coeficiente de solubilidade nessa temperatura. Contudo, 4 gramas de sal não vão ser dissolvidas e vão ficar como corpo de fundo aqui no recipiente. O que dizemos? Dizemos que a solução é supersaturada. O que é que significa? Que tem mais sal na solução que a solução pode dissolver. Então, resumindo essa classificação, soluções insaturadas, quantidade soluta em solução é menor que o CS. Soluções saturadas, a quantidade de soluto é idêntica ao coeficiente de solubilidade. E soluções supersaturadas, a quantidade de soluto presente é maior do que o coeficiente de solubilidade. É importante, quando falamos de solubilidade, falar das curvas de solubilidade. Que é o quê? Que é a tendência da dissolução em função da temperatura. Aqui, por exemplo, o NaCl, a relação da solubilidade pela temperatura, o quê? É uma relação linear, assim como também do KCl, do nitrato de sódio. Em geral, o que a gente observa? Que o aumento de temperatura aumenta o quê? Aumenta o coeficiente de solubilidade da substância. Aqui, para exemplificar a aplicação do coeficiente de solubilidade, vamos considerar qual seria a quantidade máxima, a quantidade de CS2SO4, que é o sulfato de césio, capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus Celsius. Aqui nós temos os itens que podem ser os corretos, item A ao item E. Inicialmente, para resolvermos essa questão, o que a gente deve fazer? A primeira coisa a fazer é determinar o coeficiente de solubilidade da substância, que é o sulfato de césio, CsSO4, na temperatura de interesse, que é 60 graus Celsius. Então é o seguinte, a temperatura que nos interessa é a temperatura de 60 graus, e a substância que nos interessa é o quê? É o sulfato de césio. É a substância que está aqui em cima. Então, nós vemos aqui a temperatura de 60 e rebatemos aqui na curva do sulfato de césio. Ao rebatermos aqui na curva, nós rebatemos no eixo do Y. E aqui encontramos o coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade do sulfato de césio na temperatura de 60 graus Celsius vai ser quanto? Vai ser 200 gramas do soluto em 100 gramas de água. A pergunta é o seguinte, qual é a capacidade de dissolução de 50 gramas de água? Então é o seguinte, quero saber a massa de sulfato de césio que pode ser dissolvida em 500 gramas de água. Então vamos lá. Baseado no coeficiente de solubilidade, nós vemos que
200 gramas do soluto podem ser dissolvidas em 100 gramas de água. Então, em 500 gramas de água, é capaz de dissolver X. Fazendo uma regra de 3 simples, X vai ser igual a 1000 gramas de soluto. Então, investigando os itens corretos, o item correto vai ser o quê? Vai ser o item C. Então, em 500 gramas de água, é possível dissolver o quê? 1000 gramas de soluto. Então, isso aqui mostra a aplicação do coeficiente de solubilidade. Entre os diversos fatores que influenciam a solubilidade, nós temos 3 principais, que são as interações soluto-solvente, os efeitos da temperatura e da pressão. Em relação às interações soluto-solvente, quanto mais fortes as atrações entre as moléculas soluto e solvente, consequentemente maior vai ser a solubilidade. Por exemplo, forças de dispersões do tipo dipolo-dipolo favorecem um aumento da solubilidade. Líquidos polares tendem a se dissolver em solventes polares, por exemplo, acetona e água são facilmente miscíveis. Certo? Isso aqui é uma aplicação do que vimos no semestre passado de ligações químicas. Sabemos que a água é uma molécula apolar, assim como a acetona. Já líquidos imiscíveis não se misturam. Isso também é de acordo com a natureza polar da molécula. Por exemplo, a água é polar, então ela não vai se misturar com a gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, que é essencialmente apolar. Então, para esse tipo de interações, esse tipo de efeito, vale a generalização. Semelhante dissolve semelhante. Uma substância polar vai dissolver outra substância polar, assim como uma apolar vai dissolver outra apolar. Ainda nesse contexto das interações soluto-solvente, o número de hidroxilas dentro de uma molécula aumenta a solubilidade na água. Por quê? Porque a hidroxila vai dar um caráter polar dentro da molécula. Como vai aumentar esse caráter polar, vai aumentar o quê? A interação da substância com a água, que também é polar. Por sua vez, o número de átomos de carbono em uma cadeia afeta a solubilidade. Quanto maior o número de carbono em um hidrocarboneto, por exemplo, menor a solubilidade em água. Por quê? Porque quanto maior o número de carbono, mais vai aumentar o caráter apolar da molécula. Quanto maior o caráter apolar da molécula, menor a solubilidade na água, que é polar. Em relação à pressão, tanto os sólidos como os líquidos são pouco afetados. Já os gases são fortemente afetados. Por exemplo, um gás, em qualquer solvente, a sua solubilidade é aumentada em função da pressão. Isso ocorre principalmente aonde? Em bebidas carbonadas. Por exemplo, um refrigerante. Quando nós abrimos o refrigerante, verificamos que o quê? Que é liberado, certo? Um gás ao abrir o refrigerante. E à medida do tempo, esse gás vai passando da fase líquida, que está dissolvida, para a fase gasosa. Por quê? Porque diminui a pressão. A pressão ali, antes da garrafa ser aberta, é maior do que a pressão atmosférica. Em relação à temperatura, certo? No caso dos sólidos, na água, certo? À medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, certo? Por exemplo, o açúcar. O açúcar, faça essa experiência em casa, por exemplo. O açúcar é mais facilmente dissolvido em água fervente, água quente, do que em água fria, água gelada.
Temos também algumas exceções, por exemplo, no caso do sulfato de césio, a solubilidade vai diminuir com o aumento da temperatura, certo? Por exemplo, aqui nós temos a curva do sulfato de césio. A solubilidade vai diminuir com o aumento da temperatura, mas em todos os outros sólidos, a solubilidade vai aumentar de forma linear ou exponencial, certo? Com a temperatura. Aqui nesse primeiro gráfico, enfatiza bem o efeito da temperatura, certo? Enfatiza bem a relação linear do coeficiente de solubilidade do cloreto de amônio em água. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos considerar a solubilidade dos gases, certo? O efeito da temperatura, certo? Ao contrário dos líquidos, os gases eles se tornam menos solúveis à medida que a temperatura aumenta. Isso traz até um problema ambiental. Por exemplo, no caso do aumento da temperatura, nós vamos ter uma poluição térmica e vai reduzir a quantidade de CO2, certo? E de oxigênio disponível para os seres ali presentes. Por exemplo, o CO2, sabemos que ele é uma substância essencial no processo de fotossíntese, que é a conversão da energia solar em energia química, que libera o quê? Oxigênio, certo? E sabemos que esse oxigênio liberado é o quê? É vital para a preservação dos seres ali presentes. Aqui nós temos a curva de solubilidade de 4 gases, o gás metano, o gás oxigênio, o monóxido e o hélio. Vemos que em todos eles, o aumento da temperatura vai fazer com que a solubilidade do gás diminua. Então, pessoal, nossa primeira aula fica por aqui hoje. Esperamos vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima!